Olá, muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Estar Bem, agora em novo horário, sempre aos domingos, às 20 horas e 30 minutos. Nós estamos no ar para Sicredi Origens RS, 100 anos. Sicredi é sempre ter com quem contar. E a Clínica Dr. Gilberto Nunes, Cardiologia Intervencionista. Nós temos o apoio de Shopping Total, presente a todo momento há mais de 20 anos. A Home 7200, sofisticação, originalidade, tudo para a sua casa, e Ambientalize, ambientes inesquecíveis, tem tudo lá para o seu evento. Vocês podem nos assistir ao vivo pelo nosso canal do YouTube, pelo canal 160 da Soul TV, pelo canal 15 RBTV para a Serra Gaúcha e também nos aplicativos próprios, que estão disponíveis para iOS e Android, nas Smart TVs e também no sistema Roku. Nas Smart TV vai ser Samsung, LG e sistema Roku. Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto bem atual e importante, a inteligência artificial. Ela tem sido cada vez mais presente em todas as áreas, principalmente também na saúde, e claro que na cardiologia não ia ser uma exceção. Então, com esses avanços de tecnologias, hoje eu estou recebendo para conversar um pouco sobre o assunto o Dr. Gilberto Nunes. Muito bem-vindo, doutor, novamente com a gente. Boa Tudo tarde. Bom, Vanessa? Boa tarde. Boa tarde, não, boa noite. Boa Nós noite. estamos em novo horário, né? Exatamente. Eu ainda estou readaptando. Então, doutor, qual é o papel da inteligência artificial na cardiologia atualmente? Então, Vanessa, na realidade, a inteligência artificial ela já está integrada de uma certa maneira na cardiologia, desde as coisas mais simples até coisas um pouco mais complexas. Esses smartphones ou relógios de pulso digitais que detectam arritmia, por exemplo, essa detecção da arritmia é feita por um algoritmo de inteligência artificial. Então, as pessoas no dia a dia, muitas delas já estão utilizando e nem se dão conta. Em relação aos exames cardiológicos especificamente, vamos dos mais simples aos mais complexos. A ausculta do coração, que é uma coisa que a gente faz no consultório para detectar sopros cardíacos. Então, existem alguns estetoscópios que são estetoscópios digitais, que eles gravam aquele som que a gente escuta quando está auscultando o peito do paciente. Existem sistemas de inteligência artificial que você carrega aqueles sons e ele te dá o diagnóstico de que tipo de sopro, qual é a válvula que está comprometida, coisa que a gente tinha que fazer um raciocínio isoladamente, agora já vem praticamente pronto na inteligência artificial. Outra coisa também que tem tido muita aplicação e cada vez maior é a análise do eletrocardiograma feito pela inteligência artificial. Então existem vários estudos mostrando que a acurácia da inteligência artificial para detectar alterações no eletrocardiograma é maior do que quando interpretado pelo ser humano. Então tem um estudo que foi publicado esse ano em que eletrocardiogramas de pacientes que foram atendidos na emergência por suspeita de infarto e foram depois dosar enzimas cardíacas, e muitos deles foram para cateterismo cardíaco. Então, se a decisão do cateterismo, por exemplo, foi feita pelo médico analisando o eletrocardiograma. Então, se pegou todos esses eletrocardiogramas de todos esses pacientes e se deu depois para a inteligência artificial analisar. O que se viu foi que a acurácia do diagnóstico de infarto foi acima de 90% para a inteligência artificial e 72% para os médicos. Ou seja, os médicos deixavam passar muito mais casos de infarto do que a inteligência artificial. E, por outro lado, também tinham alguns casos que o médico interpretava como um infarto e que não era. E a chance de erro pela inteligência artificial também era muito menor. Então, mostra que, provavelmente, num futuro muito curto, a inteligência artificial vai estar integrado nos serviços de emergência para ajudar no diagnóstico de infarto. E aí a gente vai para métodos diagnósticos como o ecocardiograma, métodos de imagem como o ecocardiograma, a ressonância cardíaca, a tomografia, em que já existem, em testes e alguns em aplicação clínica já, algoritmos de inteligência artificial para ajudar no diagnóstico médico. Então, o que se vê é que quando o médico apoiado pela inteligência artificial faz o diagnóstico, o desempenho dele melhora.
Sim, então a gente vai ter uma melhora no diagnóstico e, consequentemente, no tratamento também dessas doenças, né? Provavelmente sim, porque a gente vai acertar mais Uhum. e vai deixar de fazer diagnóstico com bem menos frequência, ou seja, a chance de deixar passar uma alteração vai cair de maneira significativa. E a acurácia do nosso diagnóstico vai melhorar também. Né? Sim, porque talvez seja até mais fácil de identificar alguma doença ali mais precocemente, né? Provavelmente coisas que às vezes passam desapercebidas, pequenas alterações Sim. para o ser humano, para a inteligência artificial não. Então é justamente daí que vem essa maior acurácia dela quando comparada com a análise do humano. Né? E a coisa evolui de tal maneira que o Google, por exemplo, desenvolveu uma ferramenta de inteligência artificial que consegue fazer diagnóstico de doenças cardíacas e de outras doenças, analisando a anamnese, ou seja, a entrevista feita com o paciente. Nossa. Com o paciente contando a sua história. Tá? E recentemente também eles publicaram um estudo em que eles pegaram 300 casos que foram publicados em revistas médicas. As revistas médicas, volta e meia, tem uma seção que elas publicam casos diferentes, desafiadores e tal, para os médicos tentarem acertar o diagnóstico. Então pegaram 300 desses casos e fizeram uma distribuição para 3 tipos de análise. Uma análise exclusivamente pela inteligência artificial, outra pelo médico assessorado pela inteligência artificial e outra o médico sozinho, um médico experiente sozinho. O que se viu é que a inteligência artificial sozinha desempenhou melhor do que o médico associado a ela. Né? Então, e o médico que não tinha inteligência artificial, mas que podia pesquisar no Google, podia abrir um livro e pesquisar, mesmo com esse auxílio externo, ele desempenhou pior do que quando estava usando a inteligência artificial. Incrível, né? E, bom, existe um algoritmo para ser calibrado, né? Como é que são feitos esses estudos? Porque o que é a inteligência artificial? É um computador que tem uma capacidade de armazenamento de informação muito grande e uma capacidade de processamento da informação, ou seja, de receber uma informação e procurar no seu banco de dados a que aquela alteração corresponde muito mais rápido que o ser humano. Né? Então, o que se faz? Se carrega com dados clínicos e de diagnóstico e de traçados, por exemplo, de eletrocardiogramas, desde normais até vários tipos de alteração, e se vai treinando ela a fazer a interpretação. Então, é claro, tem todo um trabalho humano por trás para poder treinar a máquina, mas uma vez que a máquina está treinada e se avalia em comparação com outros métodos diagnósticos e se vê que ela está desempenhando bem, a tendência do desempenho dela é até melhorar. Né? Sim, mas será que ela vai substituir o julgamento clínico do médico no diagnóstico? Então, olhando as publicações sobre esse assunto, eu vi uma frase muito interessante. E essa frase diz o seguinte: a inteligência artificial não vai substituir o ser humano, mas o ser humano que usa a inteligência artificial vai substituir o que não usa. Ah, sim, com certeza, né? É muito válido. E a inteligência artificial, ela também pode ajudar a prevenir doenças cardíacas? Pode ajudar a prevenir. Tem também um estudo publicado recentemente fazendo análise não especificamente de doença cardíaca, mas em diabetes, cuidados para evitar o diabetes. E também as recomendações geradas pela inteligência artificial também tiveram desempenho no mínimo igual, e em alguns casos até melhor, do que o aconselhamento humano. Né? E é importante as pessoas saberem que a gente já está usando isso no dia a dia. Por exemplo, na minha área de atuação, que é cateterismo cardíaco, tratamento de doenças por catéter, a gente já usa dispositivos de inteligência artificial que nos dão informações importantes para definir o tipo de tratamento que a gente tem que fazer, por exemplo, de uma obstrução de coronária, se tem que usar alguma ferramenta especial, se não tem, se o stent que a gente implantou ficou bem implantado. Ela, por uma análise simples de inteligência artificial, usando catéteres que fazem imagem de dentro da artéria coronária, elas nos dão essa informação automaticamente, sem a gente precisar sair do procedimento, fazer medidas, calcular. Então vem tudo já em questão de segundos na tua tela. Então isso faz com que o procedimento seja mais rápido, tenha menos complicações
e o resultado final fique muito melhor do que se a gente não tivesse o apoio da inteligência artificial. Sim, tu consegue prever a eficácia daquele tratamento ali. Exatamente, de maneira automática praticamente. E quais assim que a gente pode ajudar a inteligência para identificar em pacientes que têm um risco maior de desenvolver doenças? A IA consegue fazer essa identificação através desses exames? Ela consegue fazer integrando, né, informações clínicas, da história clínica do paciente, né, e também a informação obtida através de exames de imagem ou exames diagnósticos de todas as naturezas. Então, essa capacidade de armazenamento de informação e de processamento, né, dessa informação faz com que ela tenha uma rapidez e muitas vezes uma acurácia maior do que o ser humano. Porque às vezes o ser humano tem que procurar, tem que ir num livro, tem que ir no Google, usar o chat GPT, que também é uma forma de inteligência artificial. Então, assim, eu acho que a inteligência artificial ela já entrou na nossa vida como cidadãos comuns, mas também como médicos e especificamente como cardiologistas. E a tendência é de que isso vá se refinando cada vez mais. Uma coisa que, quando a gente fala do que vem pela frente, né, primeira coisa, eu acho que todos esses protocolos de inteligência artificial que eu comentei anteriormente vão ser integrados na maioria dos lugares dos hospitais e das clínicas, né? Hoje a penetração ainda não é total, mas isso aí em curto espaço de tempo vai estar incorporada na nossa prática, né? E a gente pode imaginar o que vem por aí, né? Quando a gente pensa em integração entre inteligência artificial e o uso dos robôs, por exemplo, né? Recentemente a gente viu um caso de um paciente que foi operado, se não me engano, aqui no Brasil, a partir de um outro país, por robô, controlado por um médico do outro lado. O que se imagina, né? Se imagina o seguinte, que no futuro próximo, com a sofisticação da inteligência artificial, além de ela aconselhar a gente sobre o diagnóstico ou sobre o tratamento, ela vai poder, provavelmente num futuro não muito distante, fazer partes do procedimento no nosso lugar, claro, orientado por nós. E existe uma perspectiva que a princípio parece meio louca, mas que a gente não deve duvidar que um dia talvez aconteça, é que ela possa fazer um procedimento ou um exame completo com total autonomia. E a gente, posteriormente, só cheque o resultado, né, e se o diagnóstico foi acertado ou não. Então, assim, as perspectivas são inúmeras. É um mundo novo. Onde vai parar a gente não tem ideia, né? É claro que existem questões éticas também envolvidas, né, que a gente tem que ter muito cuidado também. Isso tem sido uma preocupação de todos os pesquisadores dessa área, tanto em medicina quanto fora da medicina, mas eu acho que é uma realidade que a gente não pode negar. E nós vamos ter que nos adaptar. Não de uma maneira ou de outra. Pois é, eu ia perguntar quais os desafios que tu vê na cardiologia da inteligência artificial hoje. Eu acho que o maior desafio é a gente aceitar que precisa dela, né? Mas isso, à medida que as novas gerações estão assumindo a frente das universidades, etc., isso vai começar a entrar no currículo médico e vai ser uma parte integrante. Para a gente que é de uma geração mais antiga, vamos dizer assim, a gente tem um processo de adaptação. Alguns aceitam mais, outros demoram, são mais resistentes, né? Mas eu acho que isso aí é uma coisa que não tem volta, né? E, de novo, a gente vai ter que utilizar, vai ter que se integrar nessa nova medicina, por exemplo, porque senão a gente vai perder o bonde da história. Sim, vai facilitar a prática clínica diária, né? Com certeza. Vai facilitar, vai fazer com que a gente erre menos, né? Então, o auxílio da máquina vai fazer com que a gente erre menos os diagnósticos. Isso é em benefício do paciente, né? Vai fazer também com que a gente desperdice menos recursos, né? Em saúde, uma coisa é fundamental, porque a gente sabe que os custos em saúde estão cada vez maiores por essas tecnologias novas que surgem, né? Mas eu vejo de uma maneira muito positiva. Eu acho que, no fim, isso é uma mudança, é uma revolução, na realidade, que veio nos ajudar e certamente vai favorecer os nossos pacientes.
Principalmente se a gente for pensar na nossa rede pública, né? Tão necessitada de um atendimento, a inteligência artificial com certeza conseguiria talvez até minimizar essas grandes filas, né? Se realmente chegar num ponto que consiga fazer tratar diagnósticos, na verdade, auxiliar e o médico ir lá só realmente para fazer esse check ali para ver se está tudo ok, com certeza eles vai ter conseguir atender uma gama maior de pacientes também. Não, e eu acho que vai conseguir priorizar melhor os casos. Porque hoje em dia, por exemplo, no SUS, essa triagem para cirurgias mais complexas, procedimentos mais complexos, é feito na base do ser humano. Sim. Existe um coordenador, uma pessoa que sabe o número de vagas que tem a fila da cirurgia tal, da cirurgia A, B e C, e ele gerencia isso. Imagina se uma máquina pudesse fazer, integrando todas as informações que são relevantes em relação ao paciente, desde idade, tempo que está na fila, qual é o grau de gravidade do caso dele. Então, assim, a seleção desses pacientes, né, e a organização dessa fila certamente vai ficar muito mais eficiente. Acho que o nosso desafio é conseguir colocar a inteligência artificial dentro do sistema público, que no início tem um custo, mas esse custo, ao longo do tempo, certamente vai se pagar com o aumento da eficiência, por exemplo. E, por exemplo, assim, a nível hospitalar, já está sendo utilizado, assim, nos seus procedimentos hoje, na sua rotina clínica, toda essa gama da inteligência artificial já está disponível ou ainda tem algumas restrições? Já está disponível, especialmente em procedimentos por catéter, tá? Isso já está disponível, a gente tem equipamentos dentro da sala que a gente usa no dia a dia, que são carregados com inteligência artificial, né? Foi o exemplo que eu comentei, que vai desde o ultrassom intracoronário até a tomografia de coerência óptica que a gente usa dentro do laboratório de hemodinâmica. A própria análise de exames de imagem para seleção de pacientes, por exemplo, que vão fazer um implante de válvula por catéter, né? Isso tem começado a chegar, tem alguns hospitais que já têm softwares específicos para ajudar o médico nas medidas que têm que ser feitas, né? Para a seleção de pacientes e a seleção do dispositivo a ser utilizado. Então, isso já está aqui no Brasil, já tem entrado. Na Europa e Estados Unidos em estágio mais avançado, mas, claro, o nosso desafio aqui no Brasil é a questão do custo, né? Mas, de novo, é um processo que não tem volta e gradualmente, né? Até porque essa transição para um sistema de assistência auxiliado pela inteligência artificial, a nossa custo-efetividade vai melhorar. Então, isso no final do dia significa economia de recurso público e privado para a saúde. Então, eu acho que, claro, tudo que acrescenta custo no início, existe uma resistência. Mas, com as experiências que a gente está vendo de fora do Brasil, né, certamente essa resistência inicial vai ser vencida e, em muito pouco tempo, eu acredito, isso vai fazer parte da rotina da maioria dos hospitais. Sim, eu só ouvi benefícios da inteligência artificial, né? Isso é maravilhoso. E com certeza essa possibilidade dessa troca, né? Como o senhor falou, né? De um médico conseguir operar à distância, isso também dá uma troca do próprio conhecimento, né? Clínico, cirúrgico, para o atendimento dos pacientes, às vezes de casos mais complexos, né? Inclusive, diminui as despesas, porque o paciente não precisa se deslocar para um outro local, né? Então, tudo pode ser resolvido no local, no domicílio, né, na cidade de domicílio do paciente, mas com um profissional que tem uma técnica diferente ou tem uma experiência maior e tal em tratar um determinado tipo de caso. Então, de uma certa maneira também, vai democratizar, ou vamos dizer assim, permitir que mais pacientes tenham acesso a procedimentos de ponta, né? E isso a gente pode fazer aqui no Brasil também em relação a lugares menos favorecidos, ou mesmo outros países que não tenham certo tipo de técnica que a gente tem aqui no nosso país. Então, isso é uma via de duplo fluxo, vamos dizer assim, né? A gente pode se beneficiar de coisas do exterior que a gente não tem aqui, e a gente também pode ajudar outros lugares com o nosso conhecimento, com a nossa expertise. Sim, então e também assim, agora vamos falar de uma rotina mais das pessoas no geral, né? Que o senhor comentou bem no início do programa. Então a gente até
pode, teoricamente, levar em consideração quem usa esses relógios que acabam coletando dados como base para a gente também acompanhar a nossa saúde no dia a dia? Seriam Sim. confiáveis? Sim, existem medidores, por exemplo, de glicose em diabéticos, né, que dão alerta se a glicose cai muito. Então são aqueles, parecem uns adesivos que a gente volta e meia vê algumas pessoas na rua. Então aquilo ali também tem inteligência artificial a bordo, porque além de medir a glicose, dependendo dos parâmetros, né, do nível da glicemia, ela pode disparar um alerta de que a glicose está muito baixa e, consequentemente, a pessoa tem que se alimentar, ou que ela está muito alta e tem que fazer uma dose extra do medicamento que ela utiliza. Então, em pequenas coisas, ela já está no dia a dia de muitas pessoas, né? Também já está no dia a dia dos hospitais, como eu te comentei, né? Tanto da análise automatizada do eletrocardiograma, quanto nos procedimentos por catéter. Então, enfim, nos métodos de imagem também, isso cada vez mais vai entrar, né? Porque, inclusive, a capacidade do médico de interpretar mais exames vai aumentar, porque ele não precisa fazer todo o processo sozinho. Ele pode, vamos dizer assim, supervisionar ou corrigir eventuais coisas que a inteligência artificial já fez uma análise prévia. Então, eu acho que, em termos de eficiência, também a gente vai dar um salto à frente, né? E ela já está aqui, né? Talvez a gente não perceba quão intensamente ela já faz parte da nossa vida, mas não tenha dúvida, isso vai progredir e vai aumentar cada vez mais. Sim, porque a tendência, ao passar dos dias, dos meses, dos anos, essa coleta de dados vai ficando cada vez mais precisa, né? Certamente. A inteligência artificial, certamente. A utilização dela. E ela vai ser tão eficiente quanto a quantidade de informação que a gente consegue colocar lá dentro, né? E quão melhor é o algoritmo de pesquisa, de comparação e tal, para fazer diagnósticos, por exemplo. Então, a inteligência artificial, ela já existe, já nos ajuda, mas ela vai ficar cada vez melhor, cada vez mais rápida, cada vez com maior acurácia diagnóstica. A gente pode achar, de repente, que 91% de acerto para infarto não é o ideal, que o ideal seria 99%. E para isso a gente tem maneiras, né, os técnicos que entendem disso, de melhorar os algoritmos de inteligência artificial e aumentar a acurácia do diagnóstico. Então isso certamente a gente vai vivenciar muito em breve. Vai facilitar a rotina clínica e, com certeza, para a saúde dos pacientes vai ser maravilhoso, né? Vai ter um enorme benefício, sem dúvida nenhuma. Em questão que o senhor falou da questão ética relacionada à inteligência artificial, onde é que tu vê que pode ter algum problema na utilização? De como essa informação vai ser manuseada, né? É a mesma questão que gerou, por exemplo, a Lei Geral de Processamento de Dados aqui no Brasil. Então, à medida que essa informação está em banco de dados, está em nuvem, ela pode ser acessada por hackers, por, enfim, pessoas com objetivos não nobres, né, ou não honestos, por exemplo, para, eventualmente, ter acesso a dados de saúde, meus ou teus, por exemplo. Isso invade a privacidade da pessoa, né? Pode levar a questões éticas muito sérias, né? Eventualmente conflitos de interesses muito grandes. Então, a maneira com que esses dados vão ser manipulados, por quem e quais vão ser as camadas de segurança que vai ter nesse banco de dados, nessa nuvem, isso é uma preocupação, porque a gente está falando de dados de saúde do paciente, né? Então, esse cuidado tem que ter, né? E tem que ter limites, tem que ter controles e tem que ter maneiras de evitar que essas informações, que é tão sigilosa quanto, por exemplo, o nosso saldo bancário, por exemplo, né, que elas sejam tratadas de maneira absolutamente segura. E tu consegue visualizar alguma limitação hoje da inteligência artificial? Ainda, se é que existe? É difícil porque a gente não chegou ainda no máximo dela. A gente está recém engatinhando, né? Nós estamos no estágio inicial do desenvolvimento disto. Então, é difícil a gente ainda conseguir enxergar, nesse momento atual, qual é o limite, até onde ela pode chegar, né? Isso o tempo vai dizer, né? O que eu acho é que o input do ser humano sempre vai ser fundamental, né? Eu não vejo um sistema que a gente possa deixar
como às vezes a gente vê em filmes de ficção científica, é que a inteligência artificial vai fazer tudo e a gente vai ficar só assistindo. Eu acho que a gente também não pode chegar a esse extremo, que aí sim a gente perderia total, nós como seres humanos, profissionais, médicos, administradores, perderíamos total controle sobre como as coisas são conduzidas, né? Então talvez o limite seja esse, né? Vai ter que ter um grau de validação ou de controle pelo ser humano. Sim. Mas as perspectivas são múltiplas, né? E a gente talvez agora nem consiga enxergar todo o potencial positivo, benéfico, que pode emergir do uso, né, da inteligência artificial em várias atividades humanas aí. É incrível, né? É um avanço de tecnologia a favor da saúde. Parece um filme de ficção científica, Parece. mas não é. A gente já está vivendo isso, né? E vai viver cada vez mais. Que bom, que bom. Porque é tão importante, a gente precisa de ferramentas para ajudar no nosso dia a dia, ainda mais, principalmente na saúde, né? Que é tão necessário um olhar atento do profissional, tu ter uma inteligência artificial para te ajudar nessa parte de diagnóstico, acho que de planejamento de tratamento, né? Também é importante. E até mesmo acho que um às vezes um pós-operatório, uma previsibilidade, tudo isso com certeza é muito benéfico. É que o que acontece hoje em dia é que nós temos uma abundância de informação. E a gente, com o nosso cérebro, a gente tem uma limitação de processamento dessa informação. É a mesma coisa, tu vai fazer uma pesquisa na internet sobre determinado assunto. Daqui a pouco, tu tem uma pletora de informação que até dá mais trabalho, de repente, você organizar isso de uma maneira lógica, que te ajude e que não te confunda mais. Então, assim, a nossa capacidade de processamento de dados é muito inferior à da inteligência artificial. Então, é nisso que ela nos ajuda, né? Quando eu comecei a faculdade de medicina, por exemplo, o nosso desafio era acesso ao conhecimento. Não existia internet na época, a gente ia para a biblioteca fazer pesquisa em livros, em revistas, fisicamente, né? E ao longo da minha formação isso mudou completamente. Então, se naquela época a gente estava à procura incessante de informação e era difícil conseguir informação, hoje é o contrário. Existe informação demais. E a gente tem que separar o joio do trigo, o que é relevante, o que não é relevante, o que faz a diferença, o que não faz. Então, nesse sentido, a gente tendo uma máquina que nos ajude, essa filtragem vai ser muito mais eficiente. Não, maravilha. Nós vamos chegando ao final do nosso programa. Muito obrigada, doutor, por trazer toda essa gama de conhecimento, e a inteligência artificial veio para ficar e para auxiliar. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Nós vamos ficando por aqui. Lembrando agora, o programa está em novo horário, sempre aos domingos, às 20h30. Nós estamos no ar para Sicredi Origens RS, 100 anos é ter com quem contar. E Clínica Dr. Gilberto Nunes, cardiologia intervencionista. Nós vamos ficando por aqui. Até o próximo domingo. Tchau.